A gente está vendo uma desaceleração do crescimento na China. Isso é um indicador ruim para as perspectivas das nossas commodities, mas a gente está vendo uma economia bastante acelerada nos Estados Unidos, a ponto deles interromperem o ciclo de queda de juros para tentar frear a inflação e fazer com que o nível de emprego também não fique pressionando a inflação. É isso mesmo que vocês entenderam, é aumentar o desemprego para controlar a inflação. É assim que os liberais tratam essas coisas. Quando Lula tomou posse, entre janeiro, fevereiro e março, a economia cresceu 1,4%. Menino, foi uma festa nessa propaganda oficial. Esse 1,4% é importante eu parar um pouquinho nele por uma circunstância. Repare bem o que eu estou querendo dizer. Ele foi puxado. Repare bem. Vamos lá, vamos reparar então. Né? Mas é legal, olha ali, ele está trazendo algo que é bastante bom da gente prestar atenção, né? Que foi a desaceleração da economia brasileira ao longo de 2023. É isso que ele está mostrando aí com a variação do PIB trimestral do ano passado. Por um fato absolutamente atípico que não tem nada a ver com o governo Lula e aqui para nós nem mesmo com o governo Bolsonaro. Mas é que na safra 2022, a safra foi plantada em 2022, a natureza ajudou, os preços das commodities, da soja, do milho, do boi, da galinha, do frango e tal, tudo bombou lá fora, no estrangeiro. Então a economia agropastoril chegou a crescer em alguns setores 21%. Como ela puxa transporte, o frete dos caminhões, os portos, etc, etc, esse número é quase todo, vamos dizer assim, falseado, embora tenha sido verdadeiro, mas ele foi todo falseado pela agricultura e pela pecuária e pelo petróleo. Mas basicamente a agricultura. Então, basicamente. Tanto que acabou a safra, a nossa newsletter avisou, olha, isso é mentira, isso não é crescimento, isso é uma bolha, foi a inércia de 2022, etc, etc. Não deu outra. Tá, calma, só um pouquinho, calma, vamos lá. Ele tem razão. A maior parte da elevação do PIB do ano passado foi puxada pelo agro, pelas exportações agrícolas e pelas exportações de commodities. Concordo. Tá? Mas aí tem uma afirmação que eu acho que é temerária. Primeiro, não é bolha. O jogo é esse mesmo. Né? Se a safra vem maior, o PIB vem maior. Então, porque quando você fala em bolha, parece algo artificial. Não, não é. Você pode dizer que é sazonal, você pode dizer que a safra veio acima do esperado, mas é diferente de bolha. Mas ok, pode ter sido só uma pequena infelicidade ali dentro das palavras, porque o que ele queria dizer, e aí a gente tem que procurar buscar o melhor argumento aqui para tentar comentar em cima, né, o pior, o que ele está querendo dizer aí, olha, esse crescimento mais forte do início do ano passado, ele não se verificou no final, porque nós temos essa questão pontual dessa super safra. Ok, até aí, massa. Mas eu acrescentaria uma outra situação também, que é o seguinte, nós vamos ter aí uma PEC da transição, que vai ter a maior parte do seu impacto no início do ano. E essa PEC permitiu ao governo gastar mais. E eu tenho insistido nisso para naturalizar esse raciocínio. O déficit público é superávit privado. Né? O governo gastou, ele não queimou dinheiro, ele não incinerou dinheiro. Esse dinheiro ele entrou na economia e isso evidentemente tem um impacto. Né? Depois, nós vamos ter a aprovação do arcabouço fiscal do Haddad e nós vamos ter ao longo de 2023 ainda alguns contingenciamentos de gastos, né, já para segurar um pouco a questão do déficit primário. Então isso também pode ter impactado. Uma outra questão relevante, aqui para fazer o trabalho de advogado do diabo, nisso que o Ciro está apresentando para a gente, é o seguinte. O mundo demandou mais, fazendo com que o Brasil pudesse exportar mais commodities, grãos, etc. Proteína. E o mundo demandou mais porque o mundo sofreu, vamos dizer assim, nos últimos anos, uma desorganização das cadeias de comércio. Né? Seja primeiro pela Covid, depois pela guerra da Ucrânia. O que nós vimos no ano passado foi um momento onde essas cadeias conseguiram se reorganizar, ou pelo menos relativamente se reorganizar. E isso acabou impactando o preço das commodities. O preço de commodity é muito aferido
pela dinâmica do crescimento global. Então você teve um impacto no mundo com a Covid, que derrubou as economias, depois você teve a guerra, que desorganizou a cadeia global de comércio, e depois que isso se rearranja, mesmo sem um boom de crescimento global, porque não chegou a acontecer isso, houve um restabelecimento de fluxos, o que beneficiou esse setor da economia. A pergunta que não quer calar é: como que ficarão as commodities agora que esse processo já aconteceu? A gente está vendo, por exemplo, uma desaceleração do crescimento na China. Isso é um indicador ruim para as perspectivas das nossas commodities, mas a gente está vendo uma economia bastante acelerada nos Estados Unidos, a ponto deles interromperem o ciclo de queda de juros para tentar frear a inflação e fazer com que o nível de emprego também não fique pressionando a inflação. É isso mesmo que vocês entenderam, é aumentar o desemprego para controlar a inflação. É assim que os liberais tratam essas coisas. Então a gente não sabe se nós vamos ter um quadro semelhante para 2024. A minha aposta é que não há perspectiva de uma depreciação forte nesse setor, mas, por outro lado, não deve se manter o ritmo que estabeleceu o mini boom de commodities do ano passado. Então o Brasil certamente em 2024 não vai poder contar com isso, embora não haja uma desaceleração a ponto de prejudicar o Brasil. Beleza?